Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, a gente deve ter algumas mudanças no time para enfrentar a equipe do Azures, né? Vai ser um jogo onde o Atlético ele vai ter um time próximo da força máxima. Acho que não dá para dizer que a gente vai ter força máxima pelo simples fato da gente não ter o Allan Kardec. Tirando isso, todos os jogadores considerados titulares devem estar em campo. E com isso, um jogador entra na equipe. E eu achava que essa entrada desse jogador ia demorar um pouco mais, né? Que é a situação do Patrick. O técnico Maurício Barbieri, desde as primeiras coletivas, deixa muito claro. Patrick chega no Atlético para ser um segundo volante. Aí você deve pensar, pô, Thiago, você deve estar muito feliz, já que você era uma pessoa, um produtor de conteúdo que cobrava que o Atlético fosse atrás de segundo volante, que entendia que o Atlético precisaria de um segundo volante ao natural. E sim, eu acho que a chegada do Patrick é uma adição importante para o time do Atlético. E acho que isso passa muito pelo fato de ser um jogador mais disposto a jogar. Eu acho que o problema estava na característica de Raul e Filipinho. Acho que estava na característica de Raul e Filipinho. Acho que são dois jogadores que não se apresentavam tanto para tocar na bola, para dar ritmo ao jogo, para dar dinâmica. Acho que eram jogadores omissos. Acho que eram jogadores que não se apresentavam para o jogo. O Patrick, eu acho que ele já melhora o Atlético ao natural a partir do momento que é um cara que, mesmo naquele Patrick versão Goiás, versão esporte, era um jogador mais disposto a jogar, era um jogador mais proativo no sentido de estar sempre tocando na bola, de fazer o jogo passar mais por ele, de participar mais do jogo. Então, eu acho que isso já vai mudar a dinâmica do nosso meio-campo, de você ter um jogador pronto para fazer essa transição ofensiva com vontade de fazer essa transição ofensiva. E não é que Raul e Filipinho não tenham vontade de jogar, mas não se apresentavam. Eu acho que até pelo fato de não ser tanto a característica deles, eles tinham um certo receio de tentar fazer essa transição, errar, gerar a transição defensiva e o time ficar muito vulnerável. Então acho que o Patrick, além de mais disposto a fazer esse papel, eu acho que agora a gente entra num ponto fundamental. O Patrick tem mais qualidade que Raul, Filipinho, Falcão para fazer esse papel de segundo volante. O Patrick ele não necessariamente vai ser o cara de circulação de bola, o jogador para fazer o Atlético ocupar o campo ofensivo, ficar circulando bola, para ter esse passe de quebra de linha. Eu não vejo o Patrick sendo essa peça. Ele vai fazer pontualmente. Mas o jogo do Patrick não se baseia nisso. O jogo do Patrick se baseia muito mais em acelerações. O jogo do Patrick se baseia muito mais em fazer com que esse jogo sempre ande para frente, seja vertical. É o jogador que, quando atuou como esse volante, sempre tinha uma estratégia dentro da equipe de um jogo muito direto. E é mais ou menos isso que o Maurício Barbieri está tentando implementar no Atlético. Eu sei que o torcedor do Atlético quer um time mais dominante, mas depois de um início até tentando esse perfil um pouco mais posicional, agora fica muito claro que o jogo do Atlético não é aquele jogo de se fechar completamente, jogar em transição, mas é um jogo mais rápido, é um jogo mais objetivo. E eu acho que o Patrick combina muito jogando nessa posição com esse jogo mais objetivo. Um jogador que vai pegar a bola, vai mirar pra frente e vai tentar dar sequência às jogadas, né? Porque eu não acho que, por exemplo, o Patrick vai ser só aquele cara da origem da jogada, quando a jogada ela nasce. O Patrick é um jogador que tem essa capacidade de dar o passe, de quebrar a linha, de achar o meia, de achar o ponta. Mas uma característica muito forte do Patrick também é a capacidade de pisada na área, a capacidade de chegar e fazer gols. O Atlético na temporada passada sofria muito com essa incapacidade dos seus jogadores de ter o gol. Então, quando você tem Juliano, quando você tem Patrick no time titular, são adições que entregam essa capacidade de gerar superioridade numérica na zona de finalização, surpreender o time adversário para entrar numa condição de finalizar. Então, acho que o Atlético vai continuar sendo um time da mesma forma que vem jogando agora. Só que com um jogador com mais capacidade de acelerar esse jogo e fazer essa transição ser rápida. Porque a transição ofensiva do Atlético era muito lenta, então acho que a gente vai encontrar mais cenários de um Isaac num contra um podendo explorar profundidade, de um Velasco num contra um podendo explorar profundidade, de um Luiz Fernando podendo atacar espaço, de um Juliano com mais campo para construir. Eu acho que nessa tentativa da gente destrancar as defesas adversárias, essa transição rápida do Patrick pode ser fundamental. E o Patrick pode acrescentar muito ao time do Atlético nesse aspecto de
não encarar sempre uma defesa fechada. Porque quanto mais você transforma a sua transição numa transição lenta, você permite que seu adversário se posicione, você permite que seu adversário se encaixe. E não é isso que o Atlético quer. O Atlético é um ataque rápido para botar os pontos em 1 contra 1, para ter ataque à profundidade, para ter esse jogo, pô, aproveitando os espaços que a partir do momento que o adversário avança, ele se torna um adversário vulnerável. É muito estratégico, assim. Acho que o Patrick, volto a dizer, conversa muito com o modelo de jogo do técnico Maurício Barbieri. Existiu uma disputa, né, com o João, parece que o Patrick levou a vantagem. Eu fico me perguntando se a gente tem que investir num jogador mais experiente como o Patrick ou num talento como o João. Eu tenho minhas dúvidas ainda se o Patrick é a melhor opção. Eu não vou mentir para vocês, eu não tenho certeza absoluta que o Patrick é essa opção incontestável para o time do Atlético. Acho que o João fazia muito sentido também. Acho que a gente ganhou uma alternativa muito boa no banco com o João Cruz. Acho que aí sim seria um jogador de mais passe, aí sim seria um jogador de mais associação. Mas eu acho que o nosso meio campo ele tá ficando meio campo interessante. Você vai ter um primeiro volante de pegada, que eu sempre falo, né? Um bom setor é um setor que as somas das características se complementam. Você vai ter um bom primeiro volante de pegada com o Raul, com o Filipinho, com o Falcão. Você vai ter esse jogador da aceleração, do jogo vertical com o Patrick. E você vai ter um cara que é a pausa, né? Que eu tenho medo do nosso meio campo ficar muito acelerado, muito acelerado, muito acelerado, como por exemplo foi em 2021. 2020. A gente tinha um meio campo com o Eric, com o Citadini, depois que a gente perde o Bruno, né? E nessa figura do ritmista a gente perde agora o Fernandinho. Então a gente tinha dificuldade de dar ritmo ao jogo. Então a partir do momento que você tem a aceleração do Patrick, mas você tem um pouquinho mais de pausa com o Zapelli, eu acho que as características elas acabam se complementando. E até aquele ponto, né? A gente joga com um volante mais fixo e os dois mais à frente. Então, na teoria, essa formação tática que é Raul e Patrick e Zapelli mais à frente, não é assim. É Raul, Patrick e Zapelli meio próximos até. Inclusive, acho que o Zapelli pode potencializar muito o Patrick nesse sentido de ser um elemento surpresa na área e o Zapelli com capacidade de, através do passe, encontrar as pisadas na área do Patrick, porque ano passado a gente tinha muito Eric, e pô, o gol contra o Bragantino, aquele fatídico dia, mostra como o Zapelli tem essa capacidade do ponto futuro para encontrar o Eric numa condição de finalizar naquele lance. Tem outros jogos também, cara, tem um gol que o Eric perde, que o Zapelli consegue botar uma bola na cabeça dele absurda também. Então o Zapelli tem esse passe futuro. Acho que o Patrick ele pode aproveitar muito esse jogo progressivo, essa corrida progressiva para já chegar finalizando. Então vamos ver, eu acho que o Patrick vai dar bom no Atlético, assim. Um palpite tentando futurologia, mas acho que o Patrick vai ser um bom reforço pra gente pra sequência da temporada, valeu? Tamo junto, é nóis, rapaziada. Forte abraço, tchau, tchau.